Olá, turminha, tudo bem com vocês? Mais uma aula nossa de história, uma aula de revisão, nossa aula número 3. Essa é a nossa última aula de revisão de história, ok? Nós vamos ver sobre as cidades brasileiras. Mas a gente sabe que os portugueses, quando eles chegaram no Brasil, já sabemos que os indígenas moravam aqui, certo? E os portugueses, eles fundaram várias cidades aqui no Brasil. Vamos ver como que tudo isso aconteceu. Quando eles chegaram aqui no Brasil, primeiro, olha essa imagem que a gente tem lá na apostila, bem linda, né? É uma pintura dos portugueses chegando, os indígenas já moravam aqui, então eles já tinham habitantes nessa terra. Só que o Brasil não se chamava Brasil nessa época. Quem que lembra o nome que nós já estudamos de como os indígenas chamavam o Brasil? Vou dar 3 segundos. 1, 2, 3. Falou Pindorama? Quem falou Pindorama tá de parabéns. Os indígenas chamavam o Brasil de Pindorama. Esse era o nome que eles chamavam o Brasil. Lembram que a prof até falou para vocês assistirem o clipe da palavra cantada, Pindorama, que ali conta direitinho a história dessa chegada dos portugueses no Brasil, certo? É bem legal, eu adoro. Até pensei em cantar para vocês aqui, mas eu prefiro que vocês assistam o clipe, que é muito melhor. Quando os portugueses chegavam no Brasil, qual que era uma das primeiras coisas que eles faziam aqui? Era colocar uma cruz no chão, certo? Eles fixavam essa cruz no chão para dizer o quê? Agora quem manda aqui somos nós, os portugueses. Então essa cruz era para identificar, era para mostrar que os donos das terras eram eles, os portugueses, certo? Quando que eles chegaram aqui? Eles chegaram aqui em 1500, certo? No ano de 1500 eles chegaram aqui com essa expedição marítima que queria ir até a Índia, mas acabou chegando por aqui. 30 anos mais tarde, eles chegaram em 1500. 30 anos mais tarde, 1530, o rei de Portugal enviou outros portugueses para cá, muitos portugueses, para morarem aqui no Brasil. E eles tinham 2 missões, esses portugueses que vieram morar aqui no Brasil: expulsar outros europeus que estavam de olho na nossa terra, porque era uma terra muito boa, então eles tinham que expulsar esses outros estrangeiros que quisessem entrar aqui. E também eles iam procurar riquezas, eles iam procurar o ouro, certo? Então esses portugueses vieram morar aqui para fazer isso. Bom, essa imagem que a gente está vendo agora, ela representa como teria acontecido essa ocupação. Essa ocupação dos portugueses acontecia normalmente da mesma forma, quase sempre seguia a mesma forma, certo? De Portugal vinham pessoas que eram encarregadas da administração das novas terras, assim como um oficial de justiça. Então, eles vinham para administrar as terras. Vinham também os soldados e os padres. Como a gente vê nessa imagem, os padres, né, a gente está vendo um padre jesuíta conversando com os indígenas. O que eles faziam? Uma das funções do padre jesuíta era a evangelização dos indígenas. O que significa a evangelização? Além de ensinar a língua portuguesa para os indígenas, eles também queriam que eles compreendessem a religião católica, certo? Então, quem era o responsável por isso, por evangelizar os indígenas? Guardem isso, meus amores. Os padres jesuítas eram os responsáveis por essa evangelização, certo? Porque para colonizar o Brasil, os portugueses enviaram então esses funcionários, né, para organizar as cidades, os impostos e também para fazer toda a exploração do território, do nosso território. E junto vinham os padres jesuítas. Os portugueses, eles tentaram de várias formas organizar o nosso território. A
primeira forma que eles tentaram foram as capitanias hereditárias, certo? Então a gente vê aqui os portugueses, os indígenas, algumas moradias que eles estavam construindo, percebemos algumas caravelas lá no fundo. Então os portugueses tentaram organizar o nosso território. Primeiro eles tentaram como? Formando as capitanias hereditárias, que eram o quê? Cada capitania hereditária era dada a um português, certo? Esse português era chamado de capitão ou donatário. E ele deveria cuidar, deveria explorar essa terra e defender a terra dos estrangeiros, certo? Então essa foi a primeira forma que eles tentaram, que foi as capitanias hereditárias. Começaram a surgir as primeiras vilas. Na verdade, a primeira vila que surgiu aqui no Brasil foi a Vila de São Vicente. Então, a Vila de São Vicente foi a primeira vila, foi lá em 1532. E essa vila, ela foi fundada, normalmente as vilas eram fundadas em locais que ajudassem o comércio e ajudassem na produção de riqueza, certo? Elas eram fundadas com a construção do quê? Então, as primeiras vilas tinham a Casa da Câmara, que eram onde as decisões políticas eram tomadas, enfim, o Pelourinho, então tinha a Casa da Câmara, o Pelourinho, que representava a justiça, tinha também uma cadeia e uma igreja, certo? Então, toda a vila começava com uma Casa da Câmara, um pelourinho, uma cadeia e uma igreja. E essas 4 edificações, essas 4 construções se tornaram símbolos da colonização portuguesa. E algumas construções dessas existem até hoje, são marcos históricos, são lugares que fazem a gente aprender mais sobre o nosso Brasil e toda essa história que aconteceu, né? Todo o crescimento como que aconteceu. Então, algumas dessas construções ainda existem até hoje. Certo? Os portugueses, eles desbravaram o território nacional de que forma? Eles saíam lá do litoral e eles iam para o interior, certo? E formavam os povoados. Conforme os povoados cresciam, esses povoados viravam vilas. Conforme as vilas cresciam, essas vilas viravam cidades, certo? Lá quando vocês lembram como é que eu vou falar? Como que os portugueses fundaram o primeiro território? Foram com as capitanias hereditárias, certo? Lembram que a gente já falou sobre isso. Só que as capitanias hereditárias, em alguns lugares, não dava certo. Então, como não deu certo essa ocupação do território com as capitanias hereditárias, onde tinha um capitão, certo? Que mandava, que cuidava, que expulsava os estrangeiros daquele território, onde ele estava cuidando e explorando. Como não deu certo essa capitania hereditária, como não funcionou em alguns lugares, em alguns territórios, o que aconteceu? O rei de Portugal, né, ele mudou essa administração e ele criou um cargo chamado governador-geral. Esse governador-geral era apenas um responsável por todo o poder, certo? Que era dividido entre as capitanias hereditárias. E o nosso primeiro governador-geral do Brasil foi Tomé de Souza, em 1549. Lá o rei de Portugal pediu, né? Mudou, criou esse cargo de governador-geral, e o Tomé de Souza foi o nosso primeiro governador-geral lá em Salvador, certo? São Salvador foi a primeira capital do Brasil. Essa cidade, ela era situada num ponto estratégico, onde eles podiam construir grandes edificações militares para proteger o território, certo? Vieram de Portugal muitos portugueses para ajudar nessa construção. Então, assim, foi uma construção planejada para ser a sede do governo.
depois que Salvador foi escolhida como a primeira capital do Brasil, nós já tivemos outras também. Depois de Salvador, teve o Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro foi a segunda capital escolhida pelos portugueses para ser a capital do Brasil, pelos mesmos motivos de Salvador, né? Porque a sua localização era boa, ajudava no comércio, ajudava em todo o crescimento do Brasil. Ela foi capital, o Rio de Janeiro foi capital até 1960, onde outra capital foi escolhida. E essa capital, que foi escolhida para ser a nova capital do Brasil, ela foi uma cidade planejada. Por que ela foi planejada? Porque as pessoas, né, sentaram, conversaram, fizeram o desenho de como seria a cidade. A gente pode perceber até que ela parece um avião, não parece? O contorno dessa cidade parece um avião. E essa cidade é qual, galerinha? Brasília. E a cidade de Brasília demorou 4 anos para ser construída. Ela também seria o centro comercial e o centro político do Brasil, certo? Então teve um local escolhido, o seu desenho, né, foi todo planejado para ser a nova capital do Brasil. Primeira capital, Salvador. Segunda capital do Brasil, Rio de Janeiro. Terceira capital do Brasil, Brasília. E estamos cada vez aprendendo mais sobre o nosso Brasil. Essa foi a nossa